Momento Mariano, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda, 21 de setembro, celebramos São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo e escritor do primeiro Evangelho. Mateus era judeu, filho de Alfeu, e exercia em Cafarnaum, cidade portuária de muito movimento, o ofício de cobrador de impostos. Um dia, Jesus, percorrendo a cidade, indo em direção ao lago, fixou sobre Mateus o olhar e ele estava sentado fazendo a arrecadação de impostos. Foi um olhar fulminante, como Jesus costumava fazer, usando de toda atenção e amor, olhar acompanhado das palavras "segue-me". Não se sabe se Mateus já conhecia Jesus. O fato que o olhar e as palavras foram suficientes. Mateus se levantou sem hesitar da mesa de arrecadação de impostos e começou a seguir Jesus, deixando o serviço do rei Herodes para se colocar às ordens do mestre de Nazaré, o Filho de Deus. De homem de negócio, de trabalho desonesto, detestado pelos judeus, Mateus passou a ser anunciador do reino. Ele abandonou as coisas que eram fonte de lucro fácil e seguro e que são muitas vezes injustas e desonestas. Compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar fazendo atividades desaprovadas por Deus. Existem coisas que são incompatíveis com o seguimento de Jesus, como é o caso das riquezas desonestas. O Evangelho diz que Mateus se levantou. Levantar-se é o legítimo abandonar aquela situação de pecado para aderir consciente à palavra de Jesus e viver em profunda comunhão com ele. Mateus abandonou o banco de arrecadação para assumir outra orientação de vida compatível com um seguidor do reino. Depois disso, Mateus se tornou um grande missionário, um evangelizador por excelência. De cobrador de impostos se transformou em anunciador da verdade do ressuscitado.
Muitas vezes, ouvinte, as pessoas que estão afastadas da santidade de Deus podem se aproximar dela e dar um acolhimento exemplar, deixando-se tocar pelos efeitos da misericórdia de Deus. Tendo chamado Mateus, Jesus foi se sentar à mesa com os cobradores de impostos. Para os judeus, um cobrador de impostos era uma pessoa impura, seja pela desonestidade do trabalho, seja pelo serviço ao imperador e aos seus deuses. Comer com um pecador significava se contaminar, se tornar impuro. No tempo de Jesus, eram mais de 500 regras escrupulosamente observadas para manter a pureza. Jesus, nesse sentido, não cumpre nenhuma delas. Não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos e nada de mais comum do que um pescador, dizia São João Crisóstomo. Mas é muito grande o amor de Deus. O amor de Jesus não tem a preocupação de conservar a própria pureza, mantendo-se distante das pessoas pecadoras. Diante das reclamações dos fariseus, Jesus diz que não são os que são sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Em geral, são as doenças que se propagam, mas no caso de Jesus, é a santidade, a pureza e a saúde que se propagam. A sua salvação tem força de conquista. Jesus se compara a um médico que tem muito cuidado com os doentes, mas, sobretudo, quer destruir a doença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.